falar hoje sobre movimento retilíneo uniformemente variado. Carinhosamente, MRUV. Beleza? Isso é o assunto do módulo 7. Bom, como que o módulo 7 vai começar, gente? A primeira coisa que a gente vai falar é sobre a definição do que se chama aceleração escalar média. Beleza? Bom, se você pensar em um guepardo correndo e em um carro em alta velocidade fazendo uma curva, o que ambos vão ter em comum ao longo desse movimento? Bom, o guepardo ele consegue alcançar altas velocidades exatamente porque ele tem essa capacidade de movimentar o seu corpo em um formato que parece até mesmo com uma mola. E isso significa que ele vai aumentar a sua velocidade ao longo do tempo. Ele vai fazer com que a velocidade fique cada vez maior, enquanto que o carro ele vai fazer com que essa velocidade que ele possua, ele diminua ao longo da curva. Opa, peraí. O guepardo ele vai de uma velocidade menor para uma velocidade maior. Ou seja, ele tem uma variação de velocidade positiva. Já a Ferrari aqui do lado, ela vai de uma velocidade maior para uma velocidade menor. Se eu subtrair um valor menor de outro maior, eu vou ter um número negativo. Beleza, lembra disso, mudança de velocidade. Aceleração tem a ver com mudança de velocidade. Bom, sabendo que eu posso mudar minha velocidade para mais ou para menos, a gente define a aceleração como a taxa de variação de mudança de velocidade, ou seja, a variação da velocidade dividida pela variação do tempo, beleza? A aceleração escalar média, ou simplesmente a aceleração média, representada somente pelo A minúsculo ou por AM, é para a gente a variação da velocidade em função da variação do tempo, tá ok? Bom, a gente tem que lembrar, estamos falando de fórmula, temos que pensar nas unidades, né? Sistema internacional, velocidade, a gente mede metros por segundo. Tempo, segundo. Então, eu estou dividindo metro por segundo. Vai ficar metro por segundo ao quadrado. Então, sempre que você vê uma grandeza em um problema como metro por segundo, sabe que é velocidade. Como segundo, sabe que é tempo. E se estiver com metro por segundo ao quadrado, opa, aí é aceleração. Lembrando, se eu tiver uma variação de velocidade positiva, eu tenho uma aceleração positiva. O nome disso é movimento acelerado. Significa dizer que a velocidade do carro aumentou. Se eu tiver um ΔV negativo, então minha aceleração consequentemente também vai ser negativa. Eu chamo isso de movimento desacelerado. Também posso chamar de movimento retardado. O que vai acontecer nesse movimento? O que de importante vai acontecer aqui que você tem que prestar atenção? Cuidado, o tempo nunca vai ser negativo. Isso é um detalhe muito importante para a gente. Você pode ter velocidade positiva e negativa, aceleração positiva e negativa, tempo negativo não. Tá bem? Então, lembra, aceleração, metro por segundo, variação da velocidade pela variação do tempo. Beleza? Como que a gente vai classificar esse movimento de acelerado, de desacelerado? A ideia é essa. Se você tiver aqui, essa linha vai representar para a gente uma pista vista de lado. Eu tenho aqui posições marcadas de 10 em 10 km, tá bom? E no início dessa pista, no marco zero, eu vou colocar aqui o nosso carrinho vermelho. O que vai acontecer com ele? Eu vou dizer que esse carro vai apresentar uma velocidade, tá bom? O que vai acontecer com a velocidade desse carro? Bom, se ele vai a favor da trajetória, se ele continua seguindo do 0 para o 10, para o 20, para o 40, ele vai apresentar um movimento progressivo, porque ele está indo a favor do referencial, tudo bem? Só que quando ele vai a favor do referencial, ele tem duas possibilidades. Ele pode ir a favor do referencial ganhando velocidade em movimento acelerado, ou ele pode ir a favor do referencial freando, consequentemente, perdendo velocidade. Então, o movimento é progressivo, classificar o movimento em progressivo é uma questão de referencial, se ele vai a favor ou contra. E vai ser acelerado se ganhar velocidade, vai ser retardado se perder velocidade. Tá legal? Foi o nosso carro embora daqui. Já quando a gente começa a falar em outra possibilidade, se eu coloco um carro em sentido contrário, se eu começo a dizer que ao invés de iniciar o movimento pelo ponto zero, ele inicia no ponto 40 km. E aqui
a setinha de movimento dele indicando que ele se encontra indo contra o referencial. Bom, quem vai contra o referencial apresenta um movimento chamado de movimento retrógrado, beleza? Ele vai ter velocidade negativa, tá bom? A gente representa o movimento retrógrado como um movimento de velocidade negativa, dizendo que o objeto está indo contra o referencial. Mas quando ele vai contra o referencial, ele pode ter uma velocidade em módulo cada vez maior ou em módulo cada vez menor. A ideia aqui é, se o ΔV dele ficar positivo, ou melhor, negativo, o movimento é acelerado. Se o ΔV ficar positivo, ele vai ser um movimento retardado. A ideia basicamente é o inverso do que a gente viu no outro caso. Então você pega o que estava no slide anterior, inverte. Show de bola? Para tentar te ajudar, eu coloquei aqui um quadro macete para você, tá bom? Você pode ter velocidade positiva com aceleração positiva ou negativa, beleza? Então, como que você pode usar esse quadro ao seu favor? Como que você pode dar uma olhada nesses caras daqui e isso fazer um pouco mais de sentido para você, caso até esse momento tenha ficado um pouco confuso? Toda vez que velocidade e aceleração forem positivos, você tem um movimento acelerado. Toda vez que velocidade e aceleração forem negativos, você tem um movimento acelerado. Ou seja, sinais iguais, o movimento é acelerado. Sinais diferentes, o movimento é retardado. Beleza? Lembrando que o objeto pode ganhar ou perder velocidade em qualquer um dos casos. Qual é o macete para você? Olha para o sinal dos dois. Olha para o sinal do ΔV, olha para o sinal do A. Aí você vai conseguir identificar se o seu objeto, se o seu corpo, né, se o seu carro, seja lá o que você estiver analisando a velocidade, ele vai ter um ΔV positivo ou um ΔV negativo. Beleza? A ideia é essa. Espero que esse quadrinho possa ajudar vocês aí nessa parte, tá bom? Bom, dito isso, vamos falar sobre o movimento retilíneo uniformemente variado propriamente dito, tá bom? O que vai acontecer nesse movimento? Ele é caracterizado como um movimento que possui aceleração escalar constante. Por consequência, o que vai acontecer com esse cara? Ele vai sofrer variações iguais de velocidade em iguais intervalos de tempo. E com relação às distâncias, é dito que ele vai percorrer distâncias proporcionais em intervalos de tempos iguais. Beleza? Então, em mesmos intervalos de tempo, ele não vai percorrer as mesmas distâncias. Não. Isso era no MRU. Mas ele vai percorrer distâncias que têm intervalos similares entre elas. Tá legal? Como que isso vai ficar na realidade? A ideia basicamente seria essa, olha, se eu tiver um objeto que tem aceleração 2 metros por segundo ao quadrado, e esse cara parte do repouso, então, no primeiro instante, ele vai ter uma velocidade zero, né? Vai partir do repouso, então a primeira velocidade dele vai ser zero. Depois de 2 segundos, essa velocidade ela vai aumentar, ela vai passar para 2 metros por segundo, beleza? Depois de 1 segundo, a velocidade vai para 2 metros por segundo. Quando se passar mais outro segundo, ela vai para 4 metros por segundo. Depois de mais um segundo, ela vai para 6. Depois de mais um segundo, vai para 8. Depois para 10. Consequentemente, você percebe que a velocidade está mudando. Tá? Então, não posso dizer que esse movimento é uniforme. Mas ela está mudando de uma maneira que é rastreável, é entendível. Eu consigo dizer qual vai ser o V6. Pô, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Depois de 7 segundos, 14. Ah, beleza, então a velocidade está aumentando de 2 em 2. Então, a cada um segundo, intervalo de tempo, a velocidade ela varia em 2 unidades. Opa, variação de velocidade igual, sempre vai acrescentar 2 aqui de uma linha para outra, e igual intervalo de tempo. Cada um segundo que passa, do 0 para o 1, do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, do 4 para o 5, assim por diante, a velocidade aumenta em 2 unidades. E qual seria a questão da distância? Bom, vamos supor então que o cara parte do ponto zero. Depois de 1 segundo de movimento, vai estar na posição 1. Depois de 2 segundos de movimento, ele vai estar na posição 4. Depois, ele vai para a posição 9. Depois, ele vai para a posição 16. E ainda depois, ele vai para 25. Repara,
No primeiro intervalo de tempo, ele andou 1 unidade. Saiu do 0, foi para 1, ele andou 1 unidade. Depois ele sai do 1 e vai para o 4. Então ele anda 3 unidades. Então andou 1 unidade, andou 3. Do 4 para o 9, ele anda 5. Do 9 para o 16, ele anda 7. Do 16 para o 25, ele vai andar 9. Então repara que eu estou considerando aí um intervalo de distâncias de unidades que vão seguindo o padrão da sequência de números ímpares, né? Então, entre cada posição para outra, eu tenho um intervalo aí de números ímpares, né? Fazendo aí 1, 3, 5, 7, 9, depois eu teria o 11 e assim por diante. Mas a ideia é, se a aceleração é constante, ela vale 2, para esse exemplo, o caminho inteiro. A velocidade, ela sofre variação igual a cada intervalo, ou seja, a cada unidade de tempo, ela vai mudar em 2 unidades. Em cada instante de tempo de 1 segundo, ela vai se alterar em 2 unidades. E para a questão da distância, cada vez que passar 1 segundo, ela vai estar uma distância maior do ponto de saída que ela estava, tá bom? E essa distância vai sendo cada vez maior. É uma variação crescente que nós dizemos, tá? Uma vez feito isso, nós tratamos o que chamamos de função horária da velocidade, tá bom? Função horária da velocidade. Função é diferente de equação. Função tem duas variáveis. Horária é o que depende do tempo. Então tem duas variáveis, o tempo e a velocidade. Qual é a função horária da velocidade? Essa daqui, ó. V igual a V0 mais AT. Professor, o que é cada um desses termos? Então, o T é o tempo. Normalmente a gente mede em segundo. O A, a aceleração. Normalmente metro por segundo ao quadrado. O V0, tudo que é zero é inicial. V de velocidade, velocidade inicial. E o Vzão vai ser um valor de V, um valor de velocidade, para um determinado instante de tempo que for substituído aqui. Beleza? Então, V igual a V0 mais AT. Show de bola? Tem macete? Tem. V igual a voat. V igual a voat. Para um pouquinho, espera um pouquinho. V igual a voat. Ih, professor, não gostei dessa não. Beleza. Vi você à toa, quando devia estar estudando. Ou, se você preferir, o vô e a avó ainda tentam, torcem, tricotam, toleram tua falta de educação, ou o que você quiser pensar que comece com T. Afinal, os avós são seus, tá bom? Então, vai pensando aí. Show de bola? Então, gente, o que a gente pode fazer com essa fórmula? Bom, suponha que o enunciado te deu a função horária V igual a 2 mais 3t. Detalhe, reparou aqui que eu usei uma seta vermelha para esses dois termos e azul para os outros dois? É porque o enunciado ele sempre vai te dar esses dois caras aqui, ó, o V0 e o A. Então, olhando para essa função aqui do nosso exemplo, V igual a 2 mais 3t. Então, eu sei que o cara que estiver sozinho é a velocidade inicial e o cara que estiver multiplicando t é a aceleração. Bom, então a velocidade inicial é 2 e a aceleração vale 3. Porque o 2 está sozinho e o 3 está multiplicando o t. Está junto do t? Beleza. O que eu consigo fazer com essa função aqui? Bom, eu sei que depois de 1 segundo de movimento, ele vai ter velocidade 5. Por quê? Eu tiro, né? V1 é velocidade para 1 segundo. Então eu tiro t e no lugar do t eu coloco o quê? 1. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. E depois de 2 segundos, qual vai ser a velocidade dele? Substitui o t por 2. 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. Depois de 3 segundos, substitui o t por 3. 3 vezes 3, 9, mais 2, 11. Depois de quantos segundos você quiser, sei lá, você pode ir para o 20º segundo, se você achar interessante. Você substitui o t por 20. Então, qualquer valor de t que a questão te der, você consegue substituir aqui nessa fórmula inicial e encontrar o valor da velocidade. A velocidade para 20 segundos seria 2 mais 3 vezes 20. 60 mais 2, 62. Tá legal? Lembra sempre, né? Primeiro a gente faz a multiplicação, depois a soma. Não esquece disso não, tá? Bem, gente, também seria possível fazer o contrário. O enunciado poderia me perguntar, por exemplo, quando a velocidade desse objeto chega a 35 metros por segundo? Bom, eu sei que é depois do instante de tempo 3, porque em 3 a velocidade valia 11. E sei que é antes do 20, porque em 20 valia 62. Como que a gente faz? Bom, se V igual a 35,
pega a fórmula que veio aqui, né? Pega essa fórmula aqui pra gente, V igual a 2t mais 2 mais 3t, e substitui. Substitui o V por 35. 35 igual a 2 mais 3t. Jogo 2 para o outro lado subtraindo, eu vou ficar com 33 igual a 3t, jogo 3 para o outro lado dividindo, t igual a 11 segundos. Então, a ideia básica dessa fórmula é, com valores de velocidade, você consegue encontrar o tempo. E com valores de tempo, você consegue encontrar a velocidade. Te apresento função horária da velocidade. Beleza? Vi você à toa. Ou qualquer um dos outros macetes que você quiser utilizar. Tá bom? Essa é a maneira que eu relaciono velocidade e tempo no sistema do MRUV, no movimento retilíneo uniformemente variado. Tá legal? Bom, aqui a gente passa para a próxima, que é a chamada função horária da posição. Vamos lá. É função, porque tem duas variáveis. Horária, porque depende do tempo, e da posição, porque é a função, é a fórmula que com o tempo eu encontro a posição e com a posição eu encontro o tempo. Ah, beleza. Qual é a fórmula, professor? Fala aí pra gente. Então, a fórmula para isso, criatura, é essa daqui, ó. Caraca, que fórmula gigante. Então, vamos com calma que é mais tranquila do que você imagina, tá? S é igual a S0 mais V0t mais A sobre 2 vezes t ao quadrado, ou AT ao quadrado sobre 2, tanto faz. Vamos lá. O t, gente, é tempo, tanto no último membro aqui da função, quanto nesse outro central, beleza? O t é tempo. A diferença é que aqui está ao quadrado e aqui está elevado a 1, beleza? A sobre 2, metade da aceleração, né? Afinal, qualquer coisa que você divide por 2 é a metade daquilo. Então, o A é de aceleração, o cara que vai vir na frente do t quadrado é a metade dela. V0. Gente, não, professor, o senhor não botou o t. Eu não botei o t, porque esse t aqui também é de tempo. O V0, velocidade inicial, tá bom? O S0, posição inicial. E o S? Bom, o S vai ser a posição para um determinado instante de tempo. Por quê? Conforme o tempo passa, a posição muda. Se eu tenho um objeto em movimento, quanto mais tempo passar, maior vai ser a modificação na posição desse determinado objeto. Beleza? Como que essa fórmula funciona para a gente? As setas em azul representam os caras que são variáveis. E as setas em vermelho representam os caras que vêm como valores escritos. Tá bom? Exemplo para vocês, aqui, ó. S igual a 1 mais 2t mais 3t ao quadrado. Como que a gente pode trabalhar com isso daí? Sempre olha para isso e pensa nisso. Professor, tem algum macete para gravar isso tudo? Tem. Ó, S de sorvete, tá? S de sorvete mais metade do amor de, sei lá, de quem você quiser, começa com T. Tatá, Teté, sei lá, o que tu quiser aí. Só não pode ser do Tati, tá? Então vamos lá. S de igual a S0 mais V0t mais a t ao quadrado sobre 2. Tem outras aí, né? Mas a gente não vai falar não, porque tá indo pro YouTube, depois pode prejudicar o professor falando muita besteira online. Mas tem uns macetes aí mais desrespeitosos, beleza? Então, S de sorvete, S de sorvetão, beleza? Se tu quiser S de sorvetão. Então vamos lá. S é igual a... O cara que está sozinho é o S0, é a posição inicial. Então, 1 é a posição inicial. O cara que está na frente do T é a velocidade inicial. Então a velocidade inicial é 2. Show. Posição inicial, 1 metro por segundo. Opa, 1 metro. Posição inicial, 1 metro. Velocidade inicial, 2 metros por segundo. E quanto vale a aceleração? 3? Não. 3 é a metade da aceleração. O cara na frente do t quadrado é a metade da aceleração. Então, eu sempre pego esse número que está aqui na frente e multiplico por 2. 2 vezes 3, 6 metros por segundo ao quadrado é a aceleração. Beleza? Então, cada instante de tempo que eu substituir nessa fórmula vai me dar uma posição diferente. Esse cara começa na posição 1, depois de 1 segundo está na posição 6. Aqui, ó, é só substituir o t por 1. Depois de 2 segundos, está na posição 17.
depois de 3 segundos, está na posição 34. É só substituir o valor do tempo aqui, fazer as multiplicações. Isso vale para todos os valores. Então, depois de 20 segundos, ele vai estar na posição 1.241 metros. Beleza? Professor, funciona ao contrário? Tem como o enunciado me perguntar quando a posição vai ser determinado o valor? Claro que tem. Só você substituir o S de posição pelo número que o enunciado te dá. 121 igual a 1 mais 2t mais 3t ao quadrado. Se você passar isso para o outro lado, né, o 121 para o outro lado, ele vai ficar negativo, com mais 1 vai ficar menos 120. Equação de segundo grau. Se o senhor e a senhora e todos os outros aí presentes dividirem, ou melhor, resolverem essa equação do segundo grau, o que vocês vão encontrar? Duas raízes. T igual a 6 e T igual a menos 6,67 segundos. Tá, só que a gente tem tempo negativo? Não, não tem tempo negativo. Logo, a minha resposta vai ser 6 segundos. Show de bola? Sempre que você estiver fazendo uma questão dessa e encontrar um valor de tempo negativo, duas opções. Ou você fez conta errada, ou vai ser um valor que você vai desprezar. Tá bom? A gente não usa valores de tempo negativo. Tá bom? Não tem tempo negativo, lembra disso. Tá? Essa fórmula, por último, ela também pode ser apresentada como ΔS igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2. É a mesma coisa, só que a gente usa essa segunda forma de escrever quando, ao invés de falar de posição e posição inicial, a questão te pede o deslocamento, tá bom? Então, função horária da velocidade relaciona velocidade e tempo. Função horária da posição relaciona posição e tempo. Por último, a gente vê um negócio chamado equação de Torricelli. Isso daqui é um italiano que fez alguns experimentos a respeito de pressão, a respeito de velocidade. Foi um cara que estudou bastante, deixou bastantes contribuições para a gente na ciência. O que o Torricelli percebeu? Que se você pega os valores de tempo na primeira equação e substitui na segunda, você consegue encontrar uma equação que não precisa de tempo. Então, a equação de Torricelli é aquela que relaciona velocidade e posição, sem a necessidade do tempo. Beleza? Então, todas as variáveis que tem aqui vocês já tinham nos slides anteriores, né? V é velocidade final, ou velocidade naquele determinado instante analisado. V0, velocidade inicial. A de aceleração e ΔS, o deslocamento. Beleza? Então, essa equação relaciona a velocidade com o espaço percorrido. Lembrando, ela só funciona para o MR e o V, tá bom? Não precisa do uso do tempo, então se a questão não te dá valores de tempo e nem te pede, você usa a equação de Torricelli. Tá legal? Tem até uma piada, eu não sei contar piada, infelizmente não sei fazer isso, bem que gostaria, né? Uma piada não é minha que diz, é um macete para você tentar lembrar da equação de Torricelli. Por que Torricelli não ia ao shopping? Ele não ia ao shopping porque ele não tinha tempo, beleza? Você usa a equação de Torricelli quando você não tem tempo. Eu sei. Eu não sei fazer piada, mas quem sabe um dia eu aprendo, tá? Professor, tem macete para essa fórmula? Tem, pô. V ao quadrado. O vô é quadrado. Igualmente a avó, que também é quadrada. Mas os dois adoram um triângulo social. Ou vovô e vovó, mais duas amigas, num triângulo social. É isso aí. Ou qualquer macete aí que tu quiser pensar. Só não vem com essa de querer ficar inventando 1 milhão de macetes para a fórmula e esquecer o significado de cada variável, que aí não vai servir para nada, né, gente? Por favor, né? Então, velocidade média no MRU-V. Se você tem velocidade média no MRU, você faz ΔS sobre ΔT. No MRU-V é diferente. Se você tem dois valores de velocidade e quer saber a velocidade média, você pega o primeiro, soma com o segundo e divide por 2. Só isso, professor? Só isso. Caramba, mas é só isso mesmo? É só isso mesmo, cara. Aqui, ó. Isso é uma propriedade do MRU-V. Então, se você pensar, por exemplo, no nossos primeiros exemplos sobre função horária da velocidade, a gente encontrou que a velocidade 1 valia 5 metros por segundo e que a velocidade 3 valia 11. Se o enunciado te perguntar qual é a velocidade média entre esses pontos, o que você pode fazer? Você segue de acordo com o que foi passado para você aqui, ó. A velocidade média é a média aritmética das velocidades. Então, você pega a primeira, soma com a segunda, divide por 2. Show de bola, entendi. Então, você vai encontrar que vai dar 16 por 2, que é 8. Show! Então, a velocidade média vai ser 8 metros por segundo.
Ah, tá. Soma e divide por 2. Só isso? É isso aí, cara. Só isso. Só somar e dividir por 2. Dá 8 metros por segundo nesse caso, tá? Exemplo, para a gente ver como é que se usa esse bando de fórmula que a gente viu até agora. Um carro se desloca em movimento retilíneo uniformemente variado em uma estrada plana, passando em determinado ponto com velocidade 15 metros por segundo. Sabendo que ele gasta 5 segundos para percorrer os próximos 50 metros, sua velocidade no final do trecho em metros por segundo é de, vamos lá, primeira coisa, a gente separa quais são as variáveis que a questão entregou para a gente. Ela começou a dizer que ele percorreu uma distância de 50 metros, beleza? Um deslocamento de 50 metros, né? Me disse que a velocidade inicial, né? A velocidade no começo do problema era de 15 metros por segundo, me falou que eu levo 5 segundos para fazer um determinado trajeto e me perguntou qual é a velocidade final. Primeiro detalhe, o que nós devemos encontrar aí em primeiro lugar? Dá para encontrar a velocidade direto? A princípio, não. Então, a primeira coisa que a gente vai encontrar com espaço e tempo é o valor da aceleração. Então, substituo. O deslocamento dele foi 50. Professor, por que você usou de ΔS e não usou S igual a S0? Porque eu não sei onde ele começa nem onde ele termina. Mas eu sei que o total do que ele vai andar é 50 metros. Aí eu uso a de ΔS. Professor, poderia começar por Torricelli? Não, porque você não teria nem a velocidade final, nem a aceleração. Tá? Então, para encontrar a aceleração, a gente usa essa daqui. 50 é igual a 15 vezes 5, que é o tempo, mais a aceleração que eu não conheço, vezes o tempo ao quadrado, vai ficar 5 ao quadrado sobre 2, ok? Bom, 50 é igual a 75, mais 25A sobre 2. Posso jogar o 25, o 75 para o outro lado. Então, nós vamos encontrar aí 50 menos 75 vai dar menos 25, né? Posso passar o 2 para o outro lado multiplicando e o 25 para o outro lado dividindo. A nossa aceleração vai dar menos 2 metros por segundo ao quadrado. Opa, repara, a aceleração vai dar menos 2? Epa, então é porque a velocidade está diminuindo, né? Ele está em movimento desacelerado ou movimento retardado. Tem aceleração? Tem. Quero velocidade? Tenho tempo. Vou usar a função horária da velocidade. Velocidade final eu não sei, a inicial dá 15, a aceleração menos 2 e o tempo a gente usa o que a questão deu, que é 5. Então, menos 2 vezes 5 vai dar menos 10. 15 menos 10 vai dar 5 metros por segundo. Tá aí a nossa resposta desse exemplo, tá? Esse daí teve que ser dividido em duas partes. Eu tenho a função horária da posição, tá? E eu tenho a função horária da velocidade. Tá aí a nossa resposta, 5 metros por segundo. Beleza? Então, gente, é isso. Foi um exemplozinho para a gente fechar a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido essa matéria. Tentem fazer os exercícios, beleza? Os iniciais do livro são bem tranquilos, a dificuldade vai aumentando por nível. Então, quanto mais exercício você fizer, melhor tu vai ficar nessa matéria. Tá show de bola? Então, bons estudos, saúde a todos e até a próxima.